Depois de perder o rating AAA, ou seja, considerado o menor risco para se emprestar para um país, os Estados Unidos negociam esses títulos ao mesmo nível de países com rating muito mais baixos, o BBB. Países como a Grécia, a Itália e levemente abaixo da China. O que de fato está acontecendo com os Estados Unidos? Isso impõe algum risco a quem investe na moeda americana ou em títulos públicos americanos? Vamos entender o que está por trás de tudo isso. Na semana passada tivemos a oportunidade de analisar num vídeo quando a Moody's rebaixou os Estados Unidos de AAA. Agora as três principais agências, Moody's, S&P e Fitch, não mais colocam os Estados Unidos como considerado nível máximo de menor risco, o chamado AAA. Isso significa que um país com menor risco paga taxas de juros menores. Obviamente, você vai emprestar dinheiro a alguém e depende a taxa de juros do seu grau de risco. Se empresta alguém mais endividado, naturalmente você cobrará uma taxa de juros maior para compensar o risco de emprestar alguém com um grau elevado maior de não devolver o teu dinheiro, ou seja, você como credor sofrer uma insolvência. E isso é replicado através de determinados títulos no mercado financeiro. E o que nós vemos nos últimos dias é que os Estados Unidos estão negociando o chamado CDS, Credit Default Swap, no nível de países com rating BBB, Itália, Grécia, muito próximo à China. E nós mostramos nesse vídeo, quando analisamos que a Moody's rebaixou os Estados Unidos, como funciona o grau de risco de cada um desses países. AAA é o país menos arriscado e você tem o nível D, que é de default, de insolvência, eles não estão pagando a sua dívida. E ali, naquela escala, entre o A e o D, você tem o BBB, o B e assim sucessivamente, onde você vai aumentando o seu grau de risco. Mas o que de fato está acontecendo com os Estados Unidos? Para isso é importante entendermos o que é o CDS, o que é o Credit Default Swap. Isso nada mais é do que um contrato financeiro entre aquele que empresta dinheiro para um país ou para uma empresa, nesse caso aqui é um país, e aquele que está emprestando. É você comprar um seguro. A parte compradora compra um seguro e em caso de insolvência, o vendedor é obrigado a te pagar esse contrato que você comprou, se você minimiza o teu risco. Isso é chamado de CDS, repito, Credit Default Swap. E como funciona na prática esse CDS? O que significa isso? Um exemplo prático. Cada ponto que o CDS é negociado significa 1 basis point, ou seja, 0,01. É como se fosse 1%, e em valor nominal é 0,01. Então 50 pontos, quando o CDS está em 50 pontos, significa 0,5% ao ano. E esse 0,5% ao ano significa que é o que os investidores estão dispostos a pagar ao ano sobre o valor segurado para se protegerem em caso de um default, nesse caso dos Estados Unidos. Ou seja, emprestei dinheiro para os Estados Unidos, se eles não me pagarem a dívida, quanto eu estou disposto a pagar por esse seguro? Se está negociando a 50 pontos, significa que você está disposto a pagar 0,5% em cima do montante que você emprestou. Exemplo prático, para proteger 10 milhões de dólares em títulos do governo americano, e se o CDS está sendo negociado a 50 pontos, significa que você vai pagar 50 mil por ano. No CDS de 5 anos, você vai pagar 250 mil para ter essa segurança nesse CDS de 5 anos de ter emprestado dinheiro para o governo americano. Em 5 anos, você comprou o contrato de CDS pagando 50 mil por ano, 250 mil em 5 anos. Basicamente é isso. E essa métrica é um indicador crucial usado por investidores, por quem está emprestando dinheiro, financiando o governo americano, para avaliar esse risco de crédito associado à dívida soberana dos Estados Unidos, como falamos. E vale lembrar que o CDS nos Estados Unidos atingiu um pico ali em 2023, naquela eterna discussão de ampliar o teto da dívida dos Estados Unidos, caso contrário, a máquina enfrentaria um shutdown.
E aí o Congresso e o Senado se unem, ampliam o limite da dívida, os Estados Unidos se endivida mais para conseguir pagar salários, pensões, Medicare, Medicaid, e ao se endividar mais, obviamente o teu risco sobe e ele paga as contas. Acontece que todos os anos os Estados Unidos vem ampliando o seu limite da dívida sem cortar gastos. A exceção de 2023, quando o CDS atingiu um pico, como veremos em breve, e depois recuou, hoje está sendo negociado, a exceção de 2023, num preço máximo dos últimos 12 anos. O mercado precificando um risco para os Estados Unidos e já mostraremos aqui o porquê. Supostamente vale lembrar que os Estados Unidos são um país onde ele é livre de risco, onde a chance seria zero dele dar calote na dívida. Mas tem figuras importantes do mercado privado americano falando que pode não ser bem assim. Vamos falar já sobre isso e por que, então, ele está pagando níveis de preço muito próximo à China, um país que tem controle de capitais, um país comunista e um país hostil ao ambiente empreendedor. Mas antes disso, eu recomendo que vocês acessem o QR Code que está aqui na tela para se juntar a mim no debate diário em grupo de WhatsApps, para entrar na comunidade Liberdade Sem Fronteiras, um amplo espaço de network onde a gente debate diariamente e você tem mais de 200 horas de conteúdo a respeito de economia, política, macroeconomia, microeconomia, contabilidade gerencial, tudo detalhado para você entender os ciclos econômicos e começar a compreender que isso que estamos falando aqui te afeta diretamente e mostra oportunidades de investimento. Então vai ser um prazer contar com todos por lá. Pois bem, olhando esse gráfico no estudo que foi feito, nós vemos que os Estados Unidos estão pagando, o CDS, o mesmo nível de Grécia e Itália. Está pagando muito próximo à China. E países aqui do lado esquerdo, que são AAA, Nova Zelândia, Austrália, Suíça, Alemanha, que está passando por uma crise, veja como há disfunções em cima do que o mercado precifica, isso é a oportunidade que a gente olha. Quanto mais baixo aqui do lado esquerdo, menor o CDS, portanto, menor o risco do país. E o dos Estados Unidos, me parece que está realmente sendo negociado a níveis altíssimos, ora, muito próximo da China. Outro ponto importante é que o mercado de CDS nos Estados Unidos ele é muito menor do que o mercado de título público e que o volume de negociação dele aumenta quando há um risco maior percebido por parte dos investidores naquele determinado país, nesse caso nos Estados Unidos. Aumenta a negociação em momentos cruciais de percepção de maior risco, que é o que nós estamos vendo hoje. Então vamos entrar detalhadamente aqui como estão esses CDS. Vamos olhar primeiro o de um ano, que está próximo a 50 pontos. Lembra, 50 pontos significaria 0,5% de proteção em cima do capital que você comprou do título público americano. Mas repare o crescimento nos últimos meses, a partir de 2025, que coincidiu com o Liberation Day, o dia que o Trump anunciou as taxas, e depois com o Big Beautiful Bill de cortes de impostos que nós falamos, que nesse canal nós defendemos amplamente cortes de impostos, mas precisa necessariamente seguir com corte de gasto público, senão o déficit aumenta e a situação se torna ainda mais crítica. Ao olharmos o CDS de 5 anos, também vemos um crescimento importante nos últimos meses nos Estados Unidos. E comparando vários países, eu tracei aqui alguns paralelos, a Itália pagando por volta de 52 pontos, os Estados Unidos 45, então muito próximo, ou seja, mais próximo Itália, Estados Unidos, China, Grécia, do que ao compararmos com Suíça, Dinamarca, como veremos. O Brasil, 155 pontos, México, 115 pontos, a França, 35 pontos, a França está numa crise tremenda, extremamente endividado e está negociando abaixo dos Estados Unidos. Me parece que algo está fora de lugar aí mesmo. A China, quase 52 pontos, Suíça lá embaixo, 8,5 pontos, Alemanha, 11 pontos e meio. Enfim, tudo isso aparece como oportunidade, porque tem países extremamente complicados em situação econômica, pagando CDS menor do que aqueles países como o próprio Estados Unidos, que, no meu entender, pelo menos no curto prazo, a chance de dar calote na dívida é realmente zero. Ao olharmos aqui o CDS do Brasil, para contextualizarmos ao longo do tempo, a gente vê um crescimento importante nos últimos meses, dado toda a irresponsabilidade fiscal que a gente vê no Brasil, mas ele se encontra basicamente em níveis comportados e a gente sabe que ainda há uma demanda muito grande por títulos públicos brasileiros, especialmente
especialmente aqueles emitidos, seja interno ou lá fora, como falaremos porque aconteceu hoje. Vamos olhar o CDS dos Estados Unidos de 10 anos, também teve uma alta expressiva nesse ano. Importante contextualizar que ao longo dos últimos anos ele está em níveis muito próximos à máxima dos últimos 12 anos, como falamos aqui, à exceção de 2023. Só que em meio a tudo isso, o secretário de Estado americano, Scott Bessent, veio a público e falou que nunca vai acontecer dos Estados Unidos darem default na sua dívida, ou seja, não honrarem os compromissos, não pagarem os seus credores. Só que enquanto gravamos, o Congresso está em meio a um debate para o novo orçamento dos Estados Unidos, falando que o governo pode ter um novo shutdown, ou seja, não ter mais dinheiro para honrar os seus compromissos já em outubro. E isso acontece todos os anos, como falamos. E a discussão é sobre o aumento de dívida. Inclusive hoje que eu estou gravando, dia 4, na quarta-feira, o Trump falou, abre aspas, teto da dívida deve ser eliminado completamente para evitar catástrofe econômica. Ora, claro que aqui apoiamos a ideia da direita, da liberdade econômica, da liberdade empresarial, mas é crucial que os Estados Unidos corte o tamanho do Estado e corte os gastos públicos americanos para diminuir o déficit público e não achar que a dívida pode crescer de forma indiscriminada e ilimitada. Isso é extremamente complicado. E não sou eu apenas falando. Jamie Dimon, presidente do JP Morgan, veio a público e falou que o mercado de bonds, de título público nos Estados Unidos e de título privado, passará por um crack, passará por uma quebradeira. Ele não sabe se vai acontecer em 6 meses, em 1 ano ou em 5 anos, mas que vai acontecer e que o mercado vai entrar em pânico. O que significa isso? Significa os spreads desse CDS subirem muito e o título público americano ver uma desvalorização brutal no seu valor de face, dado a alta das taxas de juros com vencimento mais longa. Vale lembrar que quando a taxa de juros futura sobe, o valor presente dos títulos cai. E isso pode implicar em, mais uma vez, contribuintes pagarem a dívida pública com inflação. Curva de juros sobe dado o aumento de risco, valor do título cai, o governo entra recomprando uma dívida que ele emitiu por 100, recompra por 60, 70. E aí, obviamente, você diminui o seu endividamento, porque ele recomprou essa dívida a um percentual menor importante do valor de face da dívida emitida, e isso é inflacionário. Ou seja, as pessoas, os contribuintes, a população paga com inflação, isso acontece sempre, rotineiramente. Ou seja, nós arcamos com a irresponsabilidade fiscal por anos do governo. Portanto, como falamos, a gente viu que os Estados Unidos perdeu há poucos dias pela Moody's o rating de AAA, e o que chama muita atenção é que rompeu a correlação com o dólar. Sempre quando os juros futuros sobem nos Estados Unidos, há uma demanda maior por dólar. O dólar valoriza, e não é o que nós estamos vendo. O DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas, vem perdendo valor importante frente a essas moedas. E Donald Trump quer um dólar mais fraco para os produtos americanos ficarem mais competitivos no exterior e ele conseguir diminuir o déficit comercial e o déficit em conta corrente que os Estados Unidos têm. Só que isso implica também outras consequências. Por exemplo, essa diminuição da confiança do próprio dólar. O que sustenta a confiança no dólar hoje é basicamente a independência do Banco Central e a confiança que os Estados Unidos repagarão a sua dívida, portanto, não dará calote. Se o dólar começa a perder muito valor, mesmo com a taxa de juros subindo nos Estados Unidos, há um sinal claro de desalavancagem dos Estados Unidos, o que também é um dos objetivos do Trump. Significa que, quando ele desvaloriza a moeda dele e ele consegue ser mais competitivo com seus produtos para diminuir o déficit comercial e déficit em conta corrente, necessariamente passa por entrar menos dólares no país. Se ele quer que o dólar desvalorize, tem que ter uma demanda menor por dólar. Portanto, há uma entrada menor de capitais em ativos de renda fixa, em ativos de renda variável, em ativos reais nos Estados Unidos, o que pode ter uma desvalorização dos ativos americanos. Se a dívida continuar aumentando, o risco também, obviamente, sobe. E isso traz determinadas implicações. Portanto, muita atenção. Acho que há muita oportunidade em títulos públicos americanos com vencimento de curto prazo. Os de mais longo prazo, eu sou reticente nesse momento. Acho que os juros ainda subirão mais, juros futuro. E isso implica
uma desvalorização dos títulos para quem sair antes do vencimento, ao passo que aqui no Brasil também há oportunidades. O governo brasileiro hoje emitiu lá nos Estados Unidos 2,7 bilhões com bonds de 5 a 10 anos e a demanda superou 10 bilhões. A taxa que está pagando próxima a 7% é extremamente interessante e, portanto, há oportunidades de alocação, seja em renda variável, em renda fixa, aqui lá fora, como nós falamos no amplo debate dentro do nosso chat da comunidade Liberdade Sem Fronteiras, que todos serão muito bem-vindos. Espero que tenha ficado claro mais um ponto importante a ser analisado, que as grandes manchetes não mostram, e se mostrar o debate, ele é muito raso e muito superficial para compreender algo que parece técnico, mas nos afeta diretamente. Seguimos.